Câmara. Sou o Dr. Paulo Alves, Presidente da Comissão Científica deste Congresso, e o Dr. Eugênio Magalhães, Presidente da Comissão Organizadora, e a todos vós, todos e a cada um. Se o Sr. Presidente da Câmara deu as suas boas-vindas como Presidente da Câmara a esta cidade e este espaço de Guimarães, também eu quero dar as minhas boas-vindas a este espaço religioso, uma vez que Guimarães pertence à Arquidiocese de Braga. E a realidade da morte implica, direta ou indiretamente, sempre esta dimensão e esta vertente religiosa. Por isso, sede bem-vindos a este lugar e faço votos que este Congresso seja um espaço de reflexão, de interiorização e, porventura, de uma maior consciência sobre esta realidade humana de todos e de todas as épocas, que é, naturalmente, a morte. Hoje nós não podemos deixar de refletir, deixar de ver as realidades humanas. Elas são o que são. Às vezes, algumas metem-nos um pouco de medo ou de temor. O que é certo é que devemos ter coragem para as enfrentar, para as compreender e para fazer com que elas sejam realidades verdadeiramente humanas. E também a morte, para nós, tem este sentido e este significado. Se me permitis, e sem querer intrometer de maneira nenhuma no desenrolar deste Congresso, até porque sei que ele irá trazer para aqui muitas perspectivas de grande interesse para vós aqui presentes, para a sociedade em geral, mas também para a própria Igreja, e são esses votos que efetivamente eu formulo. Eu gostava de deixar ficar aqui talvez duas palavras que poderão, assim eu entendo, ajudar a refletir e a pensar um bocadinho. Creio que a realidade da morte nós a podemos situar entre estas duas palavras, a realidade do tabu e a realidade do mistério. Duas realidades que poderão parecer contrastantes, mas que se interligam uma com a outra. Na verdade, a morte para nós não pode ser um tabu, mas parece-me que hoje em dia, na comunicação social, nas conversas, mesmo conversas com pessoas amigas, à mesa dos nossos encontros, a morte é de facto um tabu. Temos medo de falar da morte e hoje nós devemos fazer com que o discurso da morte entre de novo na nossa linguagem, na nossa maneira de podermos efetivamente entender aquilo que é essencial para os homens. Há um tempo atrás nós não tínhamos medo da morte e esta manhã, quando vinha para cá, pensava um bocadinho numa realidade que acontecia na minha meninice. Naquela altura morriam muitas crianças, naquela altura dizia anjinhos, e participava nos funerais dos anjinhos naquela altura. E quem levava o caixão desses anjinhos eram crianças, as próprias crianças que transportavam o caixão dessas mesmas crianças. Hoje não se pode falar da morte à criança, a criança não pode ver, mas é uma realidade humana e por isso mesmo não é um tabu. É algo que deve ser abordado, é algo que deve ser compreendido, é algo que efetivamente deve ser encarado de frente com a serenidade dos grandes momentos e dos grandes acontecimentos. Por isso, uma palavra que aqui deixava ficar é que, efetivamente, com este Congresso, este primeiro Congresso Internacional, ajudássemos a desmistificar um pouco esta realidade muito concreta da morte, de tal modo que não seja um tabu, que seja, porventura, um acontecimento doloroso, que será sempre um acontecimento doloroso, mesmo quando alguém morre com centos e não sei quantos anos, a realidade da separação incomoda e inquieta, e muito mais com um jovem, às vezes vítima de acidentes e tantas outras situações. A morte é algo de humano e, como tal, deve ser encarado e não pode, de maneira nenhuma, tornar-se um tabu no pensamento, na conversa e, sobretudo, na realidade vivencial de cada dia. A outra palavra que, com certeza, aqui poderá perspassar por aqui é a realidade do mistério. É que, se não é um tabu, a morte não pode também ser encarada, pura e simplesmente, assim, de um modo muito superficial. Ela está um pouco para além daquelas coordenadas, porventura lógicas, porventura do próprio pensamento, mas temos que integrar sempre nesta realidade de algo que nos parece transcender e estar para além das nossas próprias capacidades. Na verdade, ela é um mistério. Não compreendemos porque é que existimos e porque é que todos nós teremos que passar por esta situação de nos encontrarmos com uma realidade que acaba com o nosso viver aqui sobre esta terra. Mas se a morte é, sem dúvida, este mistério, penso que importa que, para a poder compreender, para a poder entender, para a poder explicar, que sejamos capazes de colocar aqui a fé. O mistério compreende-se, tanto quanto nos é possível, através da própria fé. E a fé que nos diz muita coisa, e a fé que nos faz compreender também esta realidade humana. E nos diz muita coisa porque sabemos, através da nossa própria fé, nós, os crentes, os católicos, acreditamos que ela é apenas uma passagem para a vida, para outra vida e a vida verdadeira. A morte nunca é a última palavra.
A última palavra poderá ser neste mundo, uma vez que deixamos de poder conviver e de poder conversar. Mas a última palavra é esta de acreditarmos que há uma vida para além desta que aqui temos, mas uma vida que continuará. Esta vida terrena é apenas uma etapa e a morte é uma passagem para uma outra realidade, uma realidade diferente, onde nós nos poderemos encontrar com uma bem-aventurança eterna ou, porventura, noutra lógica, noutra ideia de compreendermos que há algo a purificar. Por isso, o meu desejo, e nesta simplicidade, umas simples palavras para ajudar a introduzir e não me intrometendo no programa deste grande congresso, ou deste congresso, deixaria ficar aqui estas duas palavras à vossa consideração. Hoje parece-me que é importante desmistificar a morte, não fazer com que ela seja um simples tabu, que mete medo e que importa ignorar e não falar dela, mas ao mesmo tempo reconhecer que a morte será sempre este mistério, mas um mistério nesta certeza de que ela é apenas uma passagem, é apenas um momento que faz com que a vida continue, que a vida se prolongue por toda a eternidade e que nesta vida que se prolonga por toda a eternidade nós levamos pura e simplesmente aquilo que fomos realizando nesta mesma vida. O Sr. Presidente da Câmara já o referia. E alguém, um pensador, dizia que a morte é um tomar consciência que durante a vida fomos construindo uma casa que iremos habitar na outra vida, naquela que continua. Eu pessoalmente acredito nesta mesma realidade. Há uma casa a construir dia a dia, momento após momento, para podermos habitar nessa mesma casa quando e como a morte acontecer. De variadas maneiras, como todos nós sabemos, não vale a pena estar a pensar para ninguém, não podemos programar. O que é certo, a morte será algo de mais natural e de mais tranquilo, na medida em que a fé estará efetivamente presente. Por isso, deixaria ficar também uma palavra para todos vós e para as conclusões, com certeza, a tirar deste Congresso Internacional, que importa mesmo, a partir da morte, na maior compreensão da morte, fazer com que tenhamos esperança. Hoje, mais do que nunca, nós temos que ter esperança. A morte parece o fim, mas não é. É apenas alguma coisa que nos abre horizontes infinitos. Por isso, esta fé conduz-nos à esperança, que é a esperança de acreditarmos que teremos uma recompensa por aquilo que a nossa vida foi. Bom congresso, boa reflexão aqui na sala, nos encontros a ter uns com os outros e boa permanência também aqui nesta bonita cidade de Guimarães.